Prezados amigos conservadores, meu nome é Léo Fur, eu sou coordenador do Partido dos Conservadores, PACO, no Rio Grande do Sul. O conservadorismo está enfrentando a sua maior luta da história em nosso país. Nunca antes fomos tão exigidos e testados. Nos dias atuais, as forças anticristãs e anticonservadoras estão aí para desconstruir tudo, a começar pela família. Apesar de conhecermos o seu histórico, o comunismo sempre se refaz e progride, partindo do século XVI com o humanismo, passando pelos séculos XVII e XVIII com as teses científicas e chegando ao século XIX quando se personifica através de Marx e Engels as ideias comunistas. A partir daí, o comunismo vira um camaleão, com o gramscismo, a Escola de Frankfurt, o fabianismo londrino, a própria organização pós-guerra, a ONU, o movimento esquerdista americano das minorias, o globalismo das famílias bilionárias e suas raízes como o aquecimento global, as lutas ecológicas, o politicamente correto e por aí vai. No entanto, a esquerda sumariamente comunista é ardilosa, muito bem organizada. Aprimoram os seus sistemas ao longo das décadas, criando um mecanismo quase que indestrutível. Mas, como por uma ação divina, quase que um milagre, tivemos o auxílio tecnológico de algo que não foi esperado pela esquerda. O smartphone. Através desse celular, podemos conversar, podemos escrever, tirar fotos, fazer vídeos, fazer gravações de áudio e, principalmente, acessar aos meios de comunicação que nos ajudaram a não depender mais da extrema mídia mentirosa, comprada com o nosso próprio dinheiro pelos governos anteriores. Isso, graças a Deus, mudou o jogo. Os ventos começaram a soprar a nosso favor e os conservadores passaram a se conscientizar de que estava ocorrendo quase que instantaneamente uma grande mudança do entendimento político em todo o nosso país. Figuras como o professor Olavo de Carvalho, entre muitos outros formadores de opinião, revelaram às massas não politizadas o mecanismo. Exatamente, o mecanismo, ou seja, a forma como o comunismo trabalha no Brasil e no mundo. E assim, como que salvos pelo gongo, começamos a nossa contraofensiva. O conservadorismo agora começa a respirar sem aparelhos e recupera aos poucos a sua saúde para o terror dos socialistas. Aos poucos surgem os pontos chaves da nossa história, a essência da nossa cultura. Aos poucos, essa essência fundamentada no cristianismo começa a se perguntar o que está acontecendo com o Brasil. Aos poucos, o povo não politizado quer saber por que obrigar a uma nação a deixar de ser ela própria.
Por que desconstruir a sua história? Por que deixar de existir? Descobrimos que o conservadorismo não é o resultado do pensamento de um homem, mas o resultado da história de uma nação. O presidente Bolsonaro não é o conservadorismo. Nosso presidente é apenas um representante dos anseios dos conservadores. Votamos em Bolsonaro, torcemos pela sua gestão, lutamos pelo seu governo, mas o conservadorismo não existe por causa do presidente Bolsonaro. Ao contrário, Bolsonaro, enquanto presidente, é que existe por causa do conservadorismo. As pessoas elegeram-no porque ele defende e simboliza os anseios conservadores. Tudo o que a maioria desse país defendeu, votando em Bolsonaro, tem a ver com esses princípios conservadores. O Brasil teria votado em qualquer político, na minha opinião, que fosse sério, correto, que trouxesse a mesma proposta conservadora e com o mesmo ímpeto e afinco. Mas os desígnios divinos levaram Jair Bolsonaro a liderar essa missão. Agora é através do conservadorismo que vamos mostrar o caminho para o progresso. No entanto, caros conservadores, os comunistas não entregam o poder conquistado facilmente, gratuitamente. Liderado por gente cruel, por vezes imoral e amoral, colocam o seu gado, seus cegos e doutrinados para fazer o jogo sujo. Razão pela qual o caos pode ser instalado. E aí o povo de bem, desarmado, precisa de suas forças armadas. Vejam o que aconteceu na Rússia, na China e em dezenas de outros países comunistas. E agora, na América do Sul, liderados pelo Fórum de São Paulo, vemos o que aconteceu na Venezuela, o que está acontecendo no Chile. Enfim, o caos, aos poucos, começa a tomar corpo. O exército é a segurança do nosso país contra os inimigos externos e contra os inimigos internos da nossa pátria. Em sua história, o exército sempre seguiu uma filosofia positivista e tecnocrata. Mas ou o exército permanece ao lado da maioria cristã e anticomunista, ou a própria população terá que fazer o serviço, o que acabaria em uma inimaginável e sangrenta ofensiva cívica. Por essa razão, senhores militares, é chegada a hora de intervir e dar um basta ao que está acontecendo no STF, no nosso Supremo Tribunal Federal. Esse guardião não guarda mais nada. Nossa Suprema Corte, as leis contidas em nossa Constituição e que deveriam conduzir a justiça ao desejo, aquilo que é desejo da grande maioria da nação brasileira, estão sendo jogados no lixo da história. E o pior, criando um descalabro jurídico que colocará o país, sem dúvida nenhuma, num caldeirão de horrores sociais.
Assim, conforme o repetido discurso dos generais, que saiamos às ruas para mostrar a nossa indignação. Da mesma forma, faço uma convocação a todos os conservadores, os direitistas, a apoiarem a criação do Partido dos Conservadores, o PACO. Por favor, entrem no nosso site para conhecer as nossas propostas. www.paco.org.br, como está na tela. Esse é o nosso site. Conheçam as nossas propostas. E, encerrando, convido também o senhor Jair Bolsonaro, presidente da República, a nos ajudar nessa tarefa de criação do Partido dos Conservadores. Juntar-se a nós para que o Brasil tenha um futuro garantido com os conservadores trabalhando para o nosso progresso. Avante, conservadores!